Olá, nós vamos conversar sobre a história da Igreja Diocesana de Jaboticabal, da nossa diocese, com seus 20 municípios. Serão 6 capítulos nos quais nós vamos contar um pouco de tudo aquilo que nós vivemos durante 90 anos. Eu dividi a história justamente em 6 capítulos, mas essa é uma divisão irreal. É apenas um modo para facilitar um pouco por blocos essa façanha de contar aquilo que aconteceu antes da gente. É muito importante conhecer as nossas origens. Não só porque a história é mestra de vida. O povo diz assim: a história ensina. E de fato, a história ensina. Olhando o passado, a gente tem menos medo para encarar o presente, mais coragem para construir o futuro. Mas por outro lado, a história tem um aspecto que me fascina, a partir de um ponto de vista teológico. Aqui eu quero contar a história para vocês com o pano de fundo da teologia. Ou seja, enxergar nesses 90 anos não apenas uma sucessão de pessoas que foram aparecendo, entrando, saindo, umas mais rápido, outras demorando-se um pouquinho mais, mas considerando cada participação nessa história como uma colaboração com a providência divina. Se é verdade que nada acontece por acaso, e se é verdade também que todos nós somos instrumentos de Deus, para um grupo, para um tempo, para uma localidade. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa. Então, teologicamente falando, a história é lugar de salvação. É compreender o modo como Deus, através das pessoas, seus instrumentos, foi construindo a salvação de maneira concreta num lugar. É uma tarefa bonita, mas é uma tarefa de muita responsabilidade também. Porque muita gente conta histórias. Nós não queremos contar historinhas. Nós queremos olhar a história com H. Ou seja, olhar a nossa vida. A nossa vida a partir daqueles que vieram antes da gente. Então, fazer história teologicamente falando também é reconhecer aqueles personagens importantes que são os nossos, entre aspas, pais na fé. Quem de nós não se lembra daquele sacerdote da sua infância que durante anos levou a comunidade a fio? Quem de nós não se lembra, e são principalmente os de alguma idade, daqueles bispos mais velhos que conduziram do seu jeitinho a nossa diocese, às vezes até de maneira um pouco dura, outras vezes de uma forma um pouco mais paterna, bonachona, mas todos importantes. Sem essa turma toda, nós não seríamos aquilo que somos. Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, todo o povão de Deus. Todo mundo foi importante. Nós vamos, ao longo desses 6 episódios, citar algumas dessas personalidades. Eu gostaria apenas de lembrar uma coisa: a gente não constrói em cima do nada, mesmo no contar a história. Eu vou me basear, nesses 6 capítulos que virão em seguida, essa pequena introdução, em 2 trabalhos de muita responsabilidade e de muita importância. A primeira é esse aqui. Muita gente conhece. Diocese de Jaboticabal, 1929-2004, documentário histórico. Esse livro foi uma iniciativa de Dom Antônio Fernando Brocchini por ocasião dos 75 anos da Diocese de Jaboticabal. E ele foi coordenado pelo professor André, pelo padre Dr. Valdecir Gonzaga e pelo hoje padre mestre André Tavares, da Ordem dos Dominicanos. Naquela ocasião ainda seminarista. Fizeram um excelente trabalho. Contaram um pouco para nós dos documentos sobre a instalação do bispado, das origens, até mesmo da região de Jaboticabal,
e fizeram um trabalho interessante também de, através de fotos, documentar naquela época as paróquias e os párocos. Muito legal esse trabalho. Eu sugiro que você dê uma espanada nesse trabalho, se é que você o tem. Caso contrário, você pode pedir para o seu pároco facilitar o acesso a esse documento. É um documento histórico. Foi a primeira base das nossas pesquisas. Agora, estando aqui em Roma, eu pude ter acesso ao arquivo secreto do Vaticano. Isso é um outro capítulo muito interessante. Seria muito legal contar essa aventura nas caixas cheias de pó do arquivo para pesquisar a origem da nossa diocese. Aliás, muita gente cria uma fantasia em cima do arquivo secreto Vaticano. Acho que o próprio nome ajuda a confundir. Tem gente que acha que ali estão guardados documentos que não podem nunca ser revelados, porque seria uma catástrofe mundial. Um dia eu conto para vocês sobre o arquivo. Às vezes a gente constrói muito em cima dos mitos, das nossas fantasias, mas esse não é o nosso objetivo aqui. Em outra ocasião quero fazer um vídeo sobre o arquivo secreto do Vaticano. Mas pesquisando no arquivo, encontrei muita coisa legal, muita coisa interessante. E escrevi um outro documento que foi publicado em PDF. Não é uma publicação física, como o livro do professor André, do padre Dr. Valdecir e do padre André Tavares. É um outro tipo de publicação. Foi publicado em PDF e eu vou facilitar o acesso para todos vocês. Vou mandar para os padres o arquivo e eles podem depois viralizar através das suas redes sociais. Se chama Pequeno Histórico da Diocese de Jaboticabal. Saiu agora, em janeiro, por ocasião dos 90 anos da nossa diocese. E é apenas uma introdução, por isso que ele não foi publicado de maneira física, em papel. Uma pequena introdução a uma grande história da diocese, que sairá em vários volumes ao longo de vários anos. Eu quero iniciar esse trabalho. Não sei se vou conseguir conduzir ou concluir, outros o farão. Porque é necessário registrar a história, com documentos, com fotos, com crônicas, com o ponto de vista daqueles que a construíram. E depois deixar a livre interpretação dos que quiserem. Aliás, eu acho que esse é um capítulo muito importante da nossa vida, ou melhor, da nossa história. Conhecer para interpretar. Sabe por quê? A antropologia nos ensina que o que nos diferencia dos animais é justamente a nossa capacidade de pensar, o raciocínio. A filosofia segue também esse princípio, diferente da antropologia que coloca outros elementos a partir da revelação. Mas eu estou falando da antropologia geral, ou talvez até da antropologia cultural. O conjunto daquilo que nós experimentamos e a capacidade de elaborar com a razão, com a inteligência que Deus nos deu, tudo aquilo que a gente vive, é o que nos diferencia dos bichos. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Ou seja, nós vamos conhecer a história da diocese para poder também pensar a história da nossa diocese e assim construir melhor o hoje. É uma linda aventura aquela que nós faremos. Eu convido você a entrar nela. Os próximos 6 vídeos que virão dessa série contarão de forma muito reduzida capítulos, compartimentos dessa única história que é a salvação de Deus levada a efeito na nossa região. Isso é fazer história a partir da teologia. É muito gostoso, é fascinante, é apaixonante, porque a teologia nos dá elementos para considerar cada pessoa como instrumento de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.